Olá pessoal, tudo bem? Esse daqui é o espaço da editora Sambaqui. É uma editora que funciona no fundo de casa, no fundo de quintal, mas ao mesmo tempo com bastante carinho a gente faz as nossas obras aqui. É um espaço pequeno, mas que a gente tem alguns equipamentos que são fundamentais para que a gente consiga trabalhar. Aqui a gente tem o material que é utilizado, as folhas de papel e os papéis que chegam para a gente no formato gráfico. E desse trabalho que chega no formato gráfico, a gente consegue separar em folhas que são no tamanho um pouco reduzido, no formato de 66 centímetros por 48 centímetros. A exemplo do livro do Laufer, Entre a Diáspora e a Pólvora, um autor aqui da cidade de Laguna. A gente imprime essas folhas nesse tamanho de 66 por 48, usando uma tela serigráfica. Então a gente usa a serigrafia, que é a forma como a gente tem já na história de usar telas de poliéster, onde a gente grava as imagens, por exemplo, como as que já estão aqui. Então as imagens ficam gravadas. Essa tinta roxa aqui é uma tinta que ela é fotossensível, então ela é sensível pela luz. Então a gente usa um negativo para produzir esses positivos aqui. Então isso daqui acaba gerando um lugar onde a tinta passa e um lugar onde a tinta não passa. E com isso a gente consegue imprimir as coisas como essas imagens aqui, que é como foi a projeção do marca-página que foi enviado em tiragem exclusiva do pré-lançamento. Então essa tecnologia é uma tecnologia bem simples, mas que ela permite com que a gente consiga usar estratégias rupestres, por isso o nome da editora Sambaqui, utilizar uma estratégia muito simplificada de impressão, onde a gente usa um rodo e uma tinta, e com esse rodo a gente pressiona a tinta e faz com que a tinta passe pelos buracos que a luz não sensibilizou a tela. E com isso a gente consegue imprimir bastante coisa, né? Então, alguns materiais da editora, eles são artes de alguns artistas que estamparam nas telas. Outras formas são os livros, que depois a gente recorta. E o livro ele é recortado nesse equipamento aqui, que é uma guilhotina. Então isso daqui é uma guilhotina gráfica, e a gente coloca o papel aqui nesse buraco que tem aqui embaixo, e puxando aquela alavanca a gente consegue fazer com que essa lâmina toda aqui desça e corte o papel de uma única vez. É como se fosse um estilete grandão, só que ao invés de ele cortar puxando, ele corta pressionando para baixo. Então com isso a gente consegue ter uma precisão muito grande na hora de cortar esses papéis. Então como é que funciona a editora, né? O nosso trabalho aqui na gráfica é de produzir essas matrizes aqui. A exemplo aqui, uma das matrizes do livro João Caissara e Boto Toquinho, ao qual a gente está fazendo essa conversa. Então quando vocês olham daí, vocês estão vendo que tem os lugares brancos e os lugares roxos. Aonde está branco é porque está na cor do nylon, que está aqui embaixo. Então quando eu puxar o rodo aqui em cima e passar uma tinta, por exemplo, quando eu puxar esse rodo aqui com tinta, ele vai passar a tinta só onde estava o branco. Então aqui tem uma frase, ó, João era um menino caiçara que nasceu em Laguna. Essa tinta vai passar nessa frase e vai estampar no papel somente esse dizer. Então é basicamente isso que acontece numa editora. Só que toda editora precisa ter os seus registros de materiais, e isso faz com que para um livro sair e na sua materialidade a gente ter esse material depois impresso, como o livro do Preto Laufer, o livro do Guilherme Preus e outros livros como o da Noemi Balbino, livros que a editora Sambaqui já publicou em papel. Existe o desafio de uma tiragem e da quantidade de páginas. Então, dependendo da quantidade de páginas, são necessárias muitas matrizes, como essas daqui. Por isso que vocês estão vendo aqui várias matrizes impressas, e aqui uma matriz grandona no tamanho praticamente da minha altura, se vocês forem olhar, uma matriz gigante que a gente consegue utilizar um formato inteiro gráfico, que é o formato de 66 centímetros por 96 centímetros. Ele é aproximadamente o tamanho A0, um pouco maior do que o formato A0, para quem está acostumado a utilizar os formatos
no enquadramento padrão A. Então a gente usa essas matrizes para poder reproduzir os livros no passo que as tiragens forem sendo feitas. Só que nessa folha aqui, para vocês entenderem como o livro funciona, ele é impresso fazendo com que, ao passo que eu dobre essa folha, eu consigo montar cadernos. Então eu dobro essa folha e depois isso daqui vai gerar um caderno do meu livro, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 páginas. E aí eu tenho um caderno de 16 páginas. Então, ao passo que eu tenho mais do que 16 páginas, eu preciso imprimir mais do que uma folha frente e verso. E essa tela só imprime um lado do papel. Então eu preciso de muitas telas para conseguir produzir um livro. Então 2 telas são para produzir 16 páginas. Quanto mais páginas o livro tem, mais telas o livro precisa ter para que eu consiga fazer uma serigrafia. Então esse é um desafio que, além de ele ser material, para ele poder conseguir ter a materialidade na estampagem disso daqui, ou seja, quando eu estampo uma folha dessa daqui inteira e eu vou ter 16 páginas, no caso, vou ter 16 folhas, 32 páginas, né? Então essas minhas 32 páginas são o limite para eu conseguir ter em duas, no caso, uma impressão frente e verso. Então é dessa forma que a gente começa a calcular o quanto custa fazer um livro, porque para cada tela dessa daqui a gente precisa ter o tempo de trabalho que é para queimar uma tela dessa, o tempo de trabalho que é para imprimir uma folha dessa e o tempo de trabalho que é para lavar essa tela e quanto a gente gasta de material em madeira para fazer a tela, em nylon para esticar o pano da tela e em emulsão para poder fazer o registro desses negativos na tela.